Esse tema de Lucas 24, né? Eu tenho nas últimas mensagens, na verdade, feito uma espécie de mensagem temática expositiva, explicando. É um tema aleatório, não é uma sequência como o pastor tem feito, de um livro, né, nessas últimas mensagens. Então eu falei um pouco sobre Bíblia, depois eu falei sobre perseverança, aí eu vou para um texto e a gente discorre sobre aquilo, e hoje é sobre ressurreição, né, o quão importante ela, de fato, faz parte da nossa vida, né? E um dos textos mais apaixonantes que eu tenho, que eu gosto, é esse 24, capítulo 24 de Lucas, no seu completo. Ele está tratando sobre a ressurreição. A partir do versículo 13, é uma história, né, de dois homens, dois discípulos, que estão voltando para uma aldeia, né? E a gente entende que Lucas é uma pessoa que está escrevendo o livro de Lucas para um amigo dele, né? Então todo mundo sabe disso. Então é como se ele estivesse redigindo uma carta e mandando para esse amigo, o Teófilo, e ele está falando sobre a história desses dois homens ali, né? Então, a partir do versículo 24, né, versículo 13, melhor dizendo, ele é muito interessante, porque fala uma parte dessa história. O capítulo 24 inteiro, quando Jesus ressuscita, e a gente já viu até mesmo nessa leitura aqui algumas informações. Então, gostaria de estudar esse texto com os irmãos, falar um pouco sobre ele, mostrar algumas coisas que trazemos para os dias de hoje. Eu acho que isso é bem legal e gostaria que os irmãos estivessem aí prestando atenção. Versículo 13, só antes, para a informação, para os irmãos depois que quiserem lá, para não ficar tão perdido quando a gente faz mensagem temática, é complicado. Você aparece do nada no capítulo 24 e fala, mas não estou entendendo nada do que está acontecendo. O capítulo 23, nós sabemos que fala sobre a morte de Jesus, a prisão, a morte, o sepultamento. Aí vem o 24, que é, de fato, o domingo, falando exatamente, começando pelo domingo ali, a ressurreição de Cristo. Então, esse texto ele vai começar dessa maneira, no versículo 13. Naquele mesmo dia. Então, para você não ficar perdido, então, que dia é esse? Do que está falando? Então, o capítulo 24, ele fala no primeiro dia da semana, né? Então, é o domingo que está dizendo aqui. No domingo, né, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Então, dois homens, dois discípulos de Jesus, a gente depois vai ver que um deles chama Cleopas, ou Cleopas, não sei, mas não eram dos 12 ali, mas estavam com esses homens muito tempo. Eles acompanharam a prisão, acompanharam ali, podemos dizer, a partir do capítulo 19 de Lucas, toda aquela última semana de Jesus, não é? Quando Jesus, no capítulo 19, ele tem a entrada triunfal em Jerusalém, e durante 7 dias ele está ali na cidade de Jerusalém. E aí acontece tudo isso, né, que os narradores trazem para nós. Então, naquele mesmo dia, no domingo, dois deles estavam indo. E por que eles estavam voltando, né? A gente começa a olhar que esses homens estavam passando uma fase terrível, né? Porque eles estavam muito entristecidos, muito mal, por tudo que estava acontecendo, né? Então, está voltando. Na verdade, Emaús não é um lugar tão longe, e aqui nesse texto nosso está distante de Jerusalém 60 estádios, né? Quando a gente lê isso, as primeiras vezes que a gente lê, fala, mas do que está falando aqui? Como é que é isso? Então, eu andei dando uma pesquisada, tem a contagem romana, tem a contagem grega, e muito provavelmente, Lucas, por ser de origem grega, ele deve ter escrito nessa contagem grega, que é 189 metros para cada estádio. Então, se você fizer uma conta rápida, 189 vezes 60, ele dá beirando 11.300. Então, estamos falando de 11 quilômetros e pouco. A própria Bíblia NVI, ela já muda esses 60 estádios. Ela já diz que Emaús estava a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, era uma caminhada, vamos dizer assim, para eles, não tão longa. Rapidinho iam, né? Então, ali nós vamos observando que eles estavam indo para este lugar e iam conversando, versículo 14, a respeito de todas as coisas sucedidas. Mas o que está acontecendo aqui? O que tinha acontecido? Então, para esses homens, eles estão indo os dois aflitos e dizendo, puxa, mas olha o que aconteceu. Jesus, olha,
ele foi crucificado, eles estão lamentando tudo o que está acontecendo. Se você voltar no tempo, irmão, sabe quando você está vendo uma pessoa muito triste, passando por uma fase muito difícil, ou alguém faleceu na família, mas se você voltasse no tempo, de repente uma semana atrás, ela está numa festa, sabe? De repente você olha um ano atrás, ele está curtindo, fazendo viagens, mas o tempo, ele é assim, ele nos ensina muito, né? Quando a gente observa uma pessoa tão triste, mas quem sabe no dia anterior ela estava muito feliz. Se você olhar esses dois homens, dias antes, eles estavam em plena felicidade, Jesus fazendo milagres. Quando eles entram em Jerusalém, é uma festa. As pessoas estão ali recebendo Jesus com alegria. Eles estão participando de festas, eles estão participando de feitos assim maravilhosos. Então havia uma alegria, mas nesse dia aqui, exatamente alguns dias depois, não demorou muito, dias depois, eles estão dizendo assim: olha, acabou para nós, vamos voltar para Emaús. Eu não sei se eles tinham negócio em Emaús, eu não sei se eles eram descendentes daquela cidade, estavam voltando. Sabe quando você fala assim: meus sonhos, a gente vem, né, de repente vem para o Japão, de repente dá tudo errado, você fala: deixa eu pegar minha mala, meu tudo aqui, vou voltar para a minha terrinha, né? A gente sempre tem a tendência de que se alguma coisa dá errado, a gente fala assim: se der alguma coisa errado, eu volto para tal lugar, né? Quantas pessoas têm problemas, de repente tem algum problema na vida, voltam para a casa de quem? Da mãe, muitas vezes, né? Casa da família, volta que aconteceu alguma coisa, corre para cá. Então esses dois homens, eles estão indo para lá, não sei fazer o quê, mas eles estão indo abatidos, entristecidos. Então vamos acompanhando aí, e eles estão falando sobre todas as coisas sucedidas: prisão, açoites, muitos deles estão observando de longe, aí, a gente entende isso pela própria Bíblia, tem a crucificação, tem o sepultamento, e já aconteceu a ressurreição de fato, porque no próprio texto eles já ouviram rumores, não é? Eles já ouviram falar que Jesus não está mais no sepulcro, mas mesmo assim eles estão muito mal e estão voltando para Emaús. E aqui no versículo 15 e 16, leiam comigo aí: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Uma coisa interessante, né? Do nada apareceu Jesus e prontamente já começou a caminhar com eles. Jesus não estava olhando de longe, ficou duas pessoas aqui, ele aqui. Não, ele já chegou do lado e foi junto. Isso daqui era muito normal, não? Se fosse nos dias de hoje, fala: mas o que esse camarada está entrando aqui no meio, né? Nem te conheço, rapaz, nem te chamei para conversa. Mas naquela época era algo normal, porque as estradas, elas tinham muitos ladrões, tinham pessoas com más intenções. Então, quanto mais gente se envolvia na caminhada, era melhor, se protegiam um ao outro. Então, era natural que pessoas que você nunca viu na tua vida, de repente se aproxima de você e caminha junto, né? Um protege o outro. Então, por isso que não houve nenhuma rejeição dos dois, e Jesus naturalmente entra nessa caminhada. Enquanto eles estão ali conversando e discutindo, batendo um papo, lamentando, cabeça talvez baixa, Jesus se aproxima. E é uma grande verdade para nós aqui, não só ficando no texto, mas Jesus, ele se aproxima de nós. Eu não sei em que momento da tua vida que você estava caminhando, de repente Jesus chegou, não é? Jesus se aproximou de nós, não foi nós que buscamos a Ele. Na verdade, aqui você vê no texto que não foi os dois que se aproximou de Jesus, mas é Jesus que se aproxima deles. Então, essa é uma grande verdade para nós. E Jesus, ele se aproximou de mim e de você um dia da nossa vida, e por isso que nós estamos caminhando com Ele hoje, né? É por isso que a gente anda com Ele, porque Ele veio ao nosso encontro. Então, Jesus se aproxima e ia com eles. Isso também é muito interessante, né? Porque Jesus, ele se envolve com as pessoas, né? Ele não é apenas um Deus, né, que você põe ele no bolso, como muitas religiões. Eu tenho um Deus, mas você não tem relação nenhuma com ele. Ele é um Deus de cabeceira de um armário, fica ali uma estátua representando um Deus, supostamente, mas não tem relacionamento. A própria Bíblia diz que eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm mão, mas não apalpam,
não abraçam. Jesus não, ele já chega e vai abraçando. Né? Quantas vezes Jesus no Evangelho fala, ele chega no meio de um enterro, ele chora com a mãe que está ali com o filho morto. Ele se compadece daquela mulher. E de repente ele diz para a mulher, olha, teu filho vive, dá o filho novamente para a mulher. Então Jesus não é alguém que simplesmente se aproxima, ele vai com eles, ele anda conosco. Então isso é motivo da gente já agradecer ao Senhor, porque ele é um Deus que se envolve conosco, ele se importa. Sabe aquele amigo que quando você tem problemas, ele fala, não rapaz, não, eu estou ocupado, mas quando você tem dinheiro, está tudo bem, ele está junto. Jesus não é esse tipo de gente. Quando está tudo bem, ele está junto, está na festa. Mas quando está tudo mal, ele também quer andar com você, ele se preocupa conosco. Então esse é o nosso Senhor é um Senhor maravilhoso, que nos ama ao ponto de ir conosco, e ia com eles. Isso é muito legal. Mas a Bíblia diz um problema havia aqui, né? Porque esse Jesus aqui, irmão, que aparece, ele não foi... Aqui é o Cristo ressuscitado. Não é que ele tinha um outro corpo, uma outra aparência, o cabelo dele foi diferente. Não, era o mesmo. Então alguma coisa estava acontecendo. Na verdade, o mesmo Jesus que eles estavam há dias atrás, apareceu aqui. Mas agora a Bíblia diz que eles, porém, os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer. Alguma coisa estava acontecendo. Esse cara estava como que cego. Jesus está aqui com eles, eles não conseguiam reconhecer. Quantos amigos nossos que você não vê há anos, de repente você vê e fala, eu acho que eu te conheço de algum lugar, rapaz. Mas nem isso tinha ali, olha, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Não, eles não reconheceram a Jesus. E Jesus vai indo com eles, né? E Jesus começa a perceber, né, realmente que eles estão ali discutindo. Na verdade, quando eu olho para esse texto, eu tento decifrar por que eles não reconheceram. Por que eles tiveram essa dificuldade? Por que estavam como cegos? Na verdade, eles não foram o único, né? Se você for para João, capítulo 20, quando Jesus, ele também ressuscita, na primeira pessoa que Jesus aparece é para Maria Madalena. E ela chega no sepulcro lá, está aberto, olha lá dentro, não tem ninguém, não tem um corpo. E ela está ali fora chorando, ela está imaginando, alguém roubou o corpo de Jesus. E ela havia ido lá para adorar, para levar as especiarias, né, que normalmente se fazia. E ela de madrugada, ela estava ali, de repente ela olha, tem alguém ali, um ser todo de branco, e pergunta para ela por que você está chorando. E ela pensa que é um jardineiro. Olha só, talvez ela estava ali chorando, as lágrimas do desespero não permitia que ela entendesse que era Jesus, e não era outra pessoa, era o próprio Jesus. Mas ela também não conseguiu ver. E ela ainda fala, meu senhor, só é o jardineiro, você deve ter pego ele daqui, devolve ele. Olha que coisa. Então ela não é esses dois homens não foram os únicos. Maria também passou por isso, né? Em outra passagem que eu anotei também, em João 21, né, naquele momento que Jesus, ele lá do meio do mar, que agora me falha a memória, é o mar da Galileia, ele está dizendo para os discípulos, tem pão aí, tem um peixe assando aí, né? Desse jeito, lá do meio. Aí, o que acontece? Eles estão lá no meio, Jesus está gritando, tem um peixe aí para nós assar? E Jesus está aqui na margem, e Pedro dá uma olhada, mas eu imagino que havia uma neblina, porque em beira de mar, assim, em beira de lago, meio de manhã, geralmente cria uma neblina, né? E ninguém reconhecia Jesus, era o mesmo Jesus também, ressurreto, estava lá, dizendo, ei, tem peixe aí para nós assar, para nós comer? Ninguém viu. De repente, Pedro é que tem esse insight, ele fala assim, é o Senhor, ele pula do barco e tenta chegar a nada. Na verdade, ele não consegue chegar antes, chega todo mundo junto, depois com o barco, ele nadando, todo mundo chega, mas ninguém conseguiu ver que era o Senhor também, né? O próprio apóstolo Paulo, em Atos 9, ele tem uma espécie de uma cegueira, porque Jesus, quando tem um encontro com ele ali, que é uma espécie de uma luz muito forte, e Paulo ali, ele prostrado, ele diz, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Ele não sabia que era o Senhor Jesus, né?
Talvez ele nunca tivesse visto. Aqui é um caso muito mais, vamos dizer assim, pior do que os discípulos que viram ele face a face, mas não reconheceram. Então, aqui nós temos algumas pessoas que também ajudam a entender que é um fenômeno, é algo que acontece. Quantas vezes a gente também não consegue perceber que é Deus falando conosco? Ou alguém chegou para você, é Deus que está falando, né? Tem muitas igrejas que falam, olha, o Senhor está dizendo, né? Será que é o Senhor? Mas vamos dizer assim, a gente consegue perceber quando Deus está falando conosco, né? A gente tem essa percepção, olha, Deus está mostrando algo para mim. A gente precisa disso, de ter essa percepção, de ter esse cuidado, né? De saber que é Deus que fala conosco. E nesse texto, esses homens estavam impedidos, estavam como impedidos, é como se tivesse uma espécie de um véu, sei lá o quê, não viam, Jesus estava do lado, eles não reconheciam. Versículo 17, diz assim, eles estão ali discutindo, Jesus está acompanhando. Aí Jesus perguntou, o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? O que vocês estão falando aí? Estou interessado nessa conversa. O que vocês estão preocupados? Porque a expressão desses homens era de preocupação, era de tristeza, era de um certo abandono, e o que vai acontecer, o que será da gente. Jesus se importa com ele e diz, olha, o que vocês estão falando? E é interessante, né, porque logo que Jesus faz essa pergunta, eles param entristecidos, é como se para tudo. Para tudo, você é o único, e um deles vai dizer aqui no versículo 18, né? Porém chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Né? Eles chegam a um conceito de dizer o seguinte, rapaz, você não sabe o que está acontecendo aqui? Como que você me faz essa pergunta? Você deveria saber o que está acontecendo. Não havia rede social naquela época, mas todo mundo estava falando o que estava acontecendo. Não havia como aquele fato não estar na mídia da época, que era o boca a boca. Né? Não tinha como, todo mundo deveria saber. E, na verdade, Jerusalém estava cheia de gente, porque a festa da Páscoa estava acontecendo, então estava lotado, muita gente. Então, por isso que eles dizem, você é o único visitante estrangeiro aqui em Jerusalém que não sabe do que está acontecendo. Embora você não seja daqui, morador daqui, você deveria saber. Porque todo mundo sabe o que está acontecendo. Né? E aqui no verso 18, né, eles são bastante irônicos, né, que eles perguntam isso, eles meio duro para Jesus, né? Você não sabe o que está acontecendo, né? E eles tentam explicar, né? Eles tentam mostrar para o Senhor ali, dar uma explicação, né, Jesus? Porque Jesus pergunta para ele, mas quais? Como se ele não soubesse, né? Aqui no versículo 19, o Senhor pergunta para ele, quais? E essa pergunta força eles a dizer, porque na verdade Jesus sabia, é óbvio que sabia, ele é o próprio Cristo que ressuscitou. Ele poderia dizer, rapaziada, eu estou aqui, mas vamos deixar a coisa rolar. Ele diz assim, quais? O que está acontecendo? O que vocês estão preocupados? Né? Ele conhece muito mais o profundo da nossa alma. Às vezes a preocupação que nós colocamos para fora, na verdade, Deus ele conhece o que está acontecendo lá dentro. Né? Eu quero ver o que é o interior lá. Né? E eles começam ali no versículo 19... Eles tentam explicar, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Né? Nesse primeiro momento, versículo 19, eles reconhecem que o Senhor era profeta, que falava em nome do próprio Deus. Eles estão reconhecendo que o Cristo que caminhou com eles ali, não sei se esses dois homens por 3 anos e meio, mas o ministério de Jesus foi meio que 3 anos e pouco, mas eles ouviram, então eles viram o que o Senhor fez, então eles estavam dizendo, olha o que aconteceu com Jesus, profeta de Deus, poderoso em obras, o que esses homens viram acontecer, olha, não foi brincadeira, o livro de João fala, se todos os milagres fossem, né, escritos, faltariam papéis para dizer tudo o que aconteceu, só para você ter uma ideia. Então, o que esses camaradas viram
Jesus fazendo, fala, rapaz, olha o que esse homem fez. Em obras, Jesus fez muito ali. E poderoso em palavras. As palavras do Senhor são poderosas. Não era apenas um cara que apareceu do nada, começou a dar um discurso legal. Não, a palavra tinha poder. A palavra de Cristo, quando ele dava uma palavra, era uma palavra poderosa. Lá em João 6,68, em um momento que Jesus está perguntando, conversando com os discípulos, o próprio Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Então, os discípulos reconheciam isso. Cristo tem as palavras de vida eterna. Não era uma palavra que só trazia alegria momentânea, mas era palavra permanente. Então, esses dois homens estão dizendo, olha o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Então, Jesus era o mesmo, então, diante da multidão, onde ele passava, ele marcou a história ali. E esses homens estavam dizendo para esse visitante ali, perdido no tempo, que era o próprio Jesus, estava dizendo para ele, olha, aconteceu com ele, você não está sabendo dessa história? O versículo 20 diz, e como os principais sacerdotes, como pode, foram os sacerdotes que participaram de tudo isso, e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, né? É interessante que, os sacerdotes ali, ligados com o poder de Roma, eles tramaram isso daí também. Então você vê que até os homens supostamente que se diziam, vamos dizer, de Deus, eles estavam ali ligados tudo isso nessa traição para matar Jesus e o crucificaram, diz o texto, né, no versículo 20. E eles estão realmente assim mostrando para o Senhor tudo o que estava acontecendo, né, sobre o Cristo. E o versículo 21, a gente vai andando, irmão. Versículo 21, eles têm uma queixa e uma espécie de um desabafo, né? Quando você lê o versículo 21, você entende o que está acontecendo dentro do coração e da mente desses caras, né? Desses dois rapazes aí. Ora, depois de tudo isso, prenderam Jesus, sacerdotes com as autoridades, prenderam, condenaram e o crucificaram. Mas tem algo, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Então, a expectativa desses homens era de que Jesus viesse redimir a Israel. Comemos. Então, qual era a expectativa deles? Uma espécie de Moisés. Assim como Moisés foi lá para o Egito, né? De repente aquele povo estava lá sendo massacrado, escravizado, o Egito, Faraó, pressão. De repente Moisés aparece e Moisés é o libertador. Moisés, na verdade, é uma representação de Cristo na Bíblia, né? Uma das várias, vamos dizer assim, resgatando o povo do poder do inimigo. E eles tinham meio que isso, Jesus vai libertar. Então, na verdade, eles tinham essa ideia, mas a ideia era libertar de quem? Libertar de Roma, do Império Romano, né? De toda a pressão que Israel sofria do Império Romano. Então eles tinham essa expectativa, olha, de repente Jesus, nós vamos fazer alguma coisa aqui, agora nós chegamos em Jerusalém, nós vamos dominar Jerusalém, e de repente nós derruba todos aí esses romanos que estão dominando, e aí nós podemos viver uma vida tranquila, em paz, viver o reino de Deus. Eu acredito que eles tinham isso em mente, essa expectativa. E a expectativa, quando está errada, irmão, é um sério problema. Porque Jesus não ensinou isso para eles, eram eles que criaram isso na sua cabeça. Quando Jesus falava de um novo reino, eles pensavam no reino terreno. Jesus está falando do reino celestial, né? Jesus está falando de uma outra coisa. Eles estão entendendo algo aqui. Quando a gente quer entender uma coisa, mas é difícil. Quando quer entender um negócio aqui, você já preparou, a pessoa fala, você já entendeu, está completamente equivocado. É quando você fala para uma pessoa, vamos para a igreja muitas vezes,
E se a gente criar uma expectativa, ó, Deus vai fazer isso, você vai lá, você vai para a igreja, os teus problemas acabaram, acabaram-se as contas, né? Os boletos acabaram, aí você vai plantando essa expectativa, o cara vai, estou gostando. De repente ele vem para a igreja, começa a caminhar e fala, mas não é que não aconteceu não, irmão. A expectativa do cara fala assim, ó, vai levar para baixo. O cara se afasta, porque ele acreditou numa expectativa errada. E basicamente esses discípulos aqui estavam assim, eles tinham a expectativa de que Jesus iria redimir a Israel, iria resgatar Israel do poder de Roma, libertar daquela opressão e criar um reino diferente, um reino de paz. Não aconteceu. E agora estava zerado, porque Jesus fora crucificado. E agora? Não é que foi expulso dali e mandou para um outro país, não. Talvez eles estivessem lá dizendo assim, olha, quem sabe a gente regressa a qualquer hora. Não. Agora a expectativa, a esperança dele estava morta. Estava sepultada. E esses homens estão agora dizendo, mas a nossa esperança era isso, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, de tudo que nós estamos contando para você aqui, depois de tudo isso, já é o terceiro dia. Já faz 3 dias, rapaz, que ele foi crucificado. Já faz 3 dias desde então que essas coisas sucederam. É interessante isso, né, que eles estão contando para Jesus. E o versículo 22 aqui, então toda a expectativa deles estavam, de certa maneira, totalmente equivocada. E aqui no versículo 22 diz assim, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, o 23, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, quais afirmam que ele vive. É interessante que ele começa a dizer assim, eles estão dizendo o problema, eles estão dizendo que agora não tem expectativa nenhuma, Jesus está morto, Jesus está sepultado. Mas vou te contar um negócio aqui, está rolando uma história aí, não sei. A maneira que eles expressam é de alguém que não está acreditando, hein? Então, eles estão ouvindo essa história, mas não estão acreditando. Eles estão dizendo assim, olha, está rolando essa história aí, é verdade. Algumas mulheres levantaram de madrugada, como diz o texto, e correram aonde fora sepultado Jesus. Chegando lá, o túmulo aberto, não tinha mais corpo nenhum, e elas tiveram uma visão de um anjo, que disseram, ele não está morto, ele vive. Foi a única coisa que elas tiveram de experiência. Voltaram correndo para onde os discípulos estavam ali com medos, afugentados, e estavam ali dentro de uma casa. Chegaram gritando, olha, o mestre vive, porque alguns seres ali disseram para nós que ele vive, ele não está lá mais. E se você for ver nas passagens do que eu estou falando, né, os discípulos falam, o quê? Eles não acreditam no que elas falam. Sai correndo. Pedro, em outro texto, vai dizer que Pedro e João estão correndo para lá, no livro de João fala, Pedro, mais velho, sai na frente. Imagine, isso é física. Hein? Pedro sai primeiro correndo na frente, todo jeito que ele é muito afoito. João, que é bem mais moço que ele, sai atrás. Quem é que chega primeiro? João. Ele ultrapassa no meio do caminho, chega primeiro, é óbvio, ele é mais novo. Lá, João chega, olha, vê o túmulo aberto, mas não entra. Pedro já chega com tudo e já entra, olha, não tinha ninguém. Eles voltam para lá. Ou seja, o anjo não apareceu para eles ali. Então, esses discípulos voltam para casa e falam, olha, realmente o corpo não está lá. Então, há uma dúvida aqui agora. Eles estão agora, está ouvindo essa história de que as mulheres disseram que foram de manhã, o corpo não estava, mas apareceu alguns seres, os anjos ali falou para elas que Jesus já estava ressuscitado, ele não estava ali, que não procurassem ele no meio dos mortos. Né? Os discípulos correm lá para verificar se é verdade o que elas estão falando, eles só comprovam meia história, porque eles veem que o corpo não está lá, mas eles não têm a palavra do anjo para dizer, ele vive. Então eles voltam meio assim, será, cara, que é verdade? É por isso que os discípulos ainda estão meio assim, será?
Será que essas mulheres não estão vendo coisa, não estão ouvindo, talvez? Sabe aquela coisa de você, aquela dor tão forte, e você, naquele momento de aflição, você ouvir coisas, você ver coisas, talvez eram isso que eles tinham na cabeça. Então, versículo 22 e 23, eles afirmam isso, né? É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, isso é verdade, elas falaram isso. Elas foram de madrugada ao túmulo, não acharam o corpo de Jesus, mas voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive, né? Quando os anjos apareceram para elas. Isso é muito legal. E a verdade é que com todas essas informações, mesmo com todas essas informações, eles não estavam acreditando. A pergunta é, nós com todas as informações que nós temos, será que a gente também, de vez em quando, não tem será, rapaz? Muitas vezes nós somos, como Jesus fala, né, de que a gente não crê. É difícil, não é fácil você crer, né? Nós somos muito Tomé. A gente critica o Tomé da vida, mas a gente também é muito Tomé de vez em quando. Precisa ver, eu quero ver para crer, né? Então, com todas essas informações, com todos esses testemunhos, nada os convenciam. O túmulo aqui realmente vazio, as mulheres, anjos, ninguém convencia eles estavam ainda meio com dúvida. No versículo 25, né? No versículo 24, melhor dizendo, de fato, né, que eles falam que alguns dos nossos foram ao sepulcro, como eu disse, e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não viram. Então, esses homens, eles não só vão lá, eu imagino que eles foram para verificar o que elas tinham dito, na expectativa, será que vamos ver o que aconteceu com nossos próprios olhos, né? Então, esses 3 versículos nos mostram isso, né, de que mesmo com todas as informações, eles não estavam convictos ainda disso. Quem sabe quando as mulheres voltassem, eles deviam já estar fazendo festa. Alguém lembrar, olha, ele falou que ao terceiro dia iria ressuscitar, mas ninguém lembrou disso. E eles estavam em um certo temor. E agora, o que aconteceu com o corpo de Jesus? Então, havia esse temor. O que está acontecendo? Nossa, e agora? Então, vem o versículo 25 aí para nós, para a gente poder ilustrar um pouco mais. 25, vamos ler o 25, 26 e o 27, né? Então Jesus lhe disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É interessante que aqui não foi 3 minutos de conversa, é uma estrada que você vai caminhando. Você já andou 11 quilômetros? Eu não sei em que momento da caminhada Jesus entra ali, eu só sei que eu acho que tinha muitos quilômetros pela frente ainda, né? E Jesus está expondo as Escrituras para eles. Ele está mostrando a Escritura para esses homens, né? E Jesus chama eles de pessoas nécias e tardos de coração, pessoas que custam a entender. Sabe quando você fala para uma pessoa, o camarada, é difícil de entender aquilo? Você fala, explica, mas ele não entende. Então Jesus está dizendo para eles aqui, como vocês custam a entender, né? Como vocês demoram a crer. Em outras versões falam isso, né? Então Jesus está chamando ele, como é que vocês não ouviram o que eu falei? Onde é que vocês estavam nos discursos que eu falei que tudo isso ia acontecer? Onde é que vocês estavam? Como vocês não creem nisso, né? No versículo 25. Por ele diz assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não é fato que o Cristo deveria morrer e ressuscitar para entrar na sua glória? Isso eu não falei para vocês? E aqui no versículo 27, ele começa a expor as Escrituras. Começou através de Moisés e vem falando, olha o que esse profeta disse, olha o que aquele outro profeta disse, e foi mencionando, trazendo à memória aqueles homens, trazendo ao conhecimento daqueles homens, começou ele a falar sobre a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, quando Jesus começa a falar, algumas coisas começam a acontecer, lá na frente a gente vai entender que aqui já começa alguma coisa a acontecer na vida desses 2 homens. Versículo 28 e 29 agora, vamos ler. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles
o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Né? Eles foram ali, você vê que logo depois de Jesus falar sobre as Escrituras para eles, eles já estão chegando em Emaús. Então a viagem foi rápida, assim, porque você está interessado, está ouvindo aquilo, é muito gostoso. Né? Quando você está em algo que você gosta, que você ama, aquilo passa rápido, a viagem passou rápida. Quando eles viram, Emaús já chegou. Aí Jesus sempre tem alguma coisa que ele é bem assim, engraçado, porque ele faz ali uma pergunta irônica. Aqui ele faz como: ó, vocês vão entrar para cá, eu vou para cá. Ele vai meio que abrindo o caminho para dizer assim: olha, bom descanso para vocês. Os dois falam: não, fica com a gente. Fica conosco. Então eles convidam a Jesus, né? Quando se aproximava da aldeia, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram. Constranger é mais do que pedir, não é? Quando você constrange uma pessoa, você chega na porta, a pessoa: tem um pão aí, me dá um pão. Não tem aquela parábola do camarada importuna, é o cara que importuna mesmo, que bate uma vez e segue batendo: eu preciso do pão, preciso do pão. Então aquele constrangeram a Jesus, de pedir a Jesus, um estranho, vamos dizer, porque até então Jesus continua sendo estranho para eles. Ele não é o Jesus, seria muito fácil o Jesus que eles andaram junto falar: fica com a gente aqui em casa. Aqui é um estranho para eles, os olhos deles não foram abertos ainda, eles estão dizendo: fica com a gente. E embora a gente possa até pensar que pelo cuidado desses dois homens com aquele estrangeiro, poderia dizer assim: rapaz, já está caindo a noite, dorme aqui, passa a noite aqui em casa, fica aqui, amanhã cedo você levanta e segue viagem. Mas eu entendo que aqui não era essa a razão deles terem pedido, mas era a sua alma sedenta do que aquele homem estava oferecendo para eles, que fala: rapaz, a gente precisa ouvir mais disso, fica com a gente. Então era uma mistura de talvez cuidado, mas também de falar assim: olha, nós estamos precisando mais do que você, fique com a gente aqui. E Jesus então entra, né? Isso é algo muito legal, porque Jesus ele nunca vai arrombar a porta, ele bate a porta. Lá em Apocalipse 3:20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Se você olhar o texto, ele é muito assim didático, né? Eis que estou à porta, Jesus está na porta. Aquele texto lá de Apocalipse 3, ele está falando da igreja de Laodiceia. Jesus está à porta da igreja. Como é que Jesus está na porta da igreja? Mas ele deveria estar dentro, certo? Mas ali naquele caso, ele está do lado de fora da igreja, e está ali, bate na porta. Se alguém ouvir, porque alguém precisa ouvir, se alguém ouvir e abrir essa porta, porque ele não vai arrombar essa porta. Então, quando alguém vem, abre a porta, Jesus entra. E o que acontece depois? Ele ceia. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. Nós teremos comunhão. Então, quando nós abrimos a porta da nossa vida para Cristo, ele entra, nós teremos comunhão com ele. A nossa comunhão está quebrada com o Senhor pelo pecado. Mas nós, ao deixar ele entrar nas nossas vidas, a nossa comunhão é restaurada com Deus. Então, aqui, o versículo 28 e 29 fala disso, né? De ele ter sido constrangido, ele entra, né? E entrou para ficar com eles ali. É algo muito maravilhoso. Depois desse convite, Jesus entrou ali naquela casa. Versículo 30, nós já estamos nos últimos 5 versículos. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Olha quanta informação, que coisa doida que está acontecendo, né? Aqui tem um negócio muito prático também. Em Atos 2:42, era a prática da igreja. Quando alguém se reunia, vamos sentar. Na verdade, não é de Atos 2:42, é do crente, né? Quando a gente se reúne na casa de algum irmão, o que a gente faz? Vamos sentar na mesa, vamos comer. A Natália foi lá ontem na casa da Alda e já mandou uma foto lá para mim, eu trabalhando. Mesa farta é para assanhar, né? Mesa cheia de coisa, irmão. Então, quando o crente se reúne, geralmente está em volta de uma mesa, né? Aquela coisa de comunhão. Isso é muito bom, né? Você ter comunhão com pessoas, né? Na verdade, a gente
quando cria essa comunhão, um dos lugares mais assim que a gente sempre está reunido é em volta de uma mesa. Então não é que foi marcado um dia de ceia ali na casa deles, não. Era algo super normal. Alguém chegou na tua casa, aí meu irmão, senta aí na mesa, vamos oferecer algo. Então eles oferecem uma comida para Jesus. Oferecer um pão. E aí no versículo 30, né, quando eles estavam à mesa, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Quando partiu, irmão, que é aquilo que a gente faz, por isso que esse texto também tem a ver com o dia de hoje, né, quando ele está partindo o pão, aqui é um milagre acontecendo aqui. Porque até então esses homens estavam como que cegos. Mas agora, quando ele parte o pão, de repente a Bíblia diz assim, então, na hora que ele partiu o pão, então os olhos foram abertos. Quando eles abriram, Jesus, cadê Jesus? Sumiu, cara. Desapareceu na hora. Os olhos foram abertos, né? Vocês vão lembrar lá até anotei aqui a multiplicação dos pães, né? Quando Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, tinha milhares de pessoas, tinha uma multidão gigantesca ali, todo mundo com fome. Chamou os discípulos, deu a eles. Eu não sei como aquele milagre aconteceu, irmão. Eu não sei te explicar. Não há uma explicação humana. Mas eu imagino que é basicamente o que aconteceu aqui também. Quando eles davam o pão, eu não sei como o pão aumentava. Ia indo, não faltou. E no final sobrou. Aquilo multiplicava conforme eles davam um para o outro. Então é um milagre. No meio ao você dar, o milagre acontecia. Então aqui quando Jesus parte o pão, dá para eles, o milagre acontece. Os olhos deles são abertos. E aí eles agora estão olhando pasmo, um na cara do outro, com o pão na mão, imaginando assim, mas como é isso? Agora, cadê Jesus? Sumiu, desapareceu na frente deles, algo assim, um milagre acontecendo ali. Agora vamos para o versículo 32, né? Versículo 2 diz assim, disseram um ao outro, eles começaram a olhar um para a cara do outro, começaram a conversar. Diz assim, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? O que eles estão dizendo aqui? Eles estavam entrando em um acordo dizendo o seguinte, rapaz, eu estava sentindo um negócio, quando ele começou a falar das escrituras lá atrás, lá no caminho, aqui dentro começou a arder, começou a aquecer, mas não falei nada. Não é o que aconteceu. Eles estavam discutindo esse assunto. Por acaso não nos ardia o coração? Estava ardendo o coração. Quando ele estava falando, como é que a gente não viu que era ele? Era o mesmo que falava anos antes, meses antes ali, o mesmo Jesus, com palavras poderosas, com grandes poder nas suas ministrações, nos discursos de Jesus. Então, quando eles estão ouvindo Jesus, eles lembram agora, rapaz, é por isso que o meu coração estava aquecendo no caminho, era ele. Então olha como é que a convicção começa a mudar. Na verdade ali o coração estava sendo aquecido, mas ainda estava cegos, eles não estavam enxergando, mas agora os olhos foram abertos, e os olhos do entendimento, porque eles começam a entender, era Jesus lá. Era ele que estava andando com a gente, ele estava aqui, era ele que estava falando, meu coração começou a arder, cara. E olha que coisa começa a aquecer, quando o coração começa a aquecer, irmão, o coração desses homens estavam entristecido, o coração estava longe, aflito, a mente dispersa, né? E talvez, né, esses corações ali frio naquele momento de convidar Jesus para entrar, mas na verdade já alguma coisa está acontecendo. Quando Jesus está trabalhando, a gente não sabe. Na verdade, você não sabe como Deus trabalha nas nossas vidas. Ele tem uma maneira de trabalhar na vida de cada um. E aí, quando Jesus está entrando, na verdade está acontecendo coisas na mente, no coração desses homens. Ali eles têm os olhos abertos, e no versículo 33 diz, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e com eles os outros, né? Aqui na mesma hora, quando eles estão dizendo, era Jesus, é Jesus, olha, meu coração está ardendo. Eu vou dizer uma coisa para você, quando o coração nosso arde pela palavra de Deus, arde por Cristo, arde pelo amor de Deus, automaticamente os nossos
pés também se ardem para falar para outras pessoas também. Eles poderiam falar, bom, a gente já está em Emaús, estamos em casa, uau, ele vive, ele ressuscitou, ele está aqui, ele apareceu para nós, que coisa maravilhosa, vamos descansar agora? Não dá, irmão. Era uma coisa assim, eu preciso falar para alguém, eu preciso contar, eu preciso dizer para os meus irmãos que estão lá reunidos, temerosos, que estão aflitos, eu não sei o que eles estão pensando, mas nós precisamos voltar agora. Já caminham 11 quilômetros, a hora que você fala, agora deixa eu dar uma sentada, né? Deixa eu dar uma descansada, você fala, não, vou pegar 11 de volta. Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha um burro, não tinha nada. Era, mas eu tenho certeza, irmão, que aqueles primeiros 11 quilômetros, eles foram difíceis, mas os 11 da volta, muito bom, não é? Quando você assim, tem uma caminhada que você fala assim, nossa, eu estou indo para um lugar que eu gosto, você vai feliz, o cansaço tudo desaparece, aqueles pés estavam ardendo para falar do que Jesus estava fazendo, da experiência que eles estavam vivendo, eles, na mesma hora, o coração gelado dá lugar a um coração aquecido, toda tristeza dá lugar para alegria, e todo o abatimento, agora parece que se reverte, homens vigorosos, e vão voltando para lá, e eles chegam lá e encontram os 11 e todo o restante da galera. Está uma reunião pegando fogo lá, que está acontecendo, eles chegam afoitos, né? E isso é interessante, que eles vão falar aqui no versículo 34, né? Eles acham reunidos os 11 com eles, os outros que diziam, ou seja, quem que estava dizendo isso? Era a pessoa que estava reunido lá. Quando chegam os dois na porta, a galera diz para eles, olha, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, quando eles vão contar a novidade, eles já estão recebendo. O povo está dizendo para ele, Jesus ressuscitou. E, para assinar embaixo, ele diz assim, e já apareceu para Simão, o Pedro, né? Já apareceu para Pedro também. Então, uma novidade é a comprovação de que Jesus estava, não era uma alucinação da cabeça deles, eles não iam contar uma loucura, era apenas mais um testemunho de que Jesus estava fazendo, mostrando, aparecendo a alguns, e ali ele ressuscitou, e ali aqueles homens chegam e recebem essa notícia, e aí no versículo 35, né, ele diz assim, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então eles começaram a contar o testemunho deles, aquilo que nós lemos aqui a partir do versículo 13. Olha, a gente estava todo mal, para baixo, estava down, estávamos voltando embora, desanimado. De repente alguém apareceu, um estranho, a gente não conhecia quem que era, começou a falar da palavra, começou a expor a palavra de Deus, e nós fomos andando, de repente chegamos lá em Emaús, pedimos para ele entrar em casa. O visitante, então, ele orou. Quando ele orou, foi partir o pão, era Jesus. Era Jesus, e o nosso coração agora está pegando fogo, e a gente está de volta aqui. Estamos de volta na peleja. Que coisa maravilhosa. O que a ressurreição de Cristo fez? O que ela faz, o que ela move? Eu ouvi um tempo atrás que eu acompanhei uma série que eu estava estudando e alguém falou sobre isso também e ele dizia assim, se Jesus fosse pensar como muito da nossa geração aqui, ele dizia assim, rapaz, Jesus ele não é um bom estrategista, né? Ele não entende muito de marketing, né? Porque se fosse no dia de hoje, talvez você falasse assim, olha, faz uma postagem, cola com não sei quem que tem milhões de seguidores e diz que você ressuscitou, todo mundo vai ficar sabendo. Jesus não, ele apareceu para uma mulher, depois ele aparece para alguns discípulos, depois aparece para 2 no caminho, ele não está interessado na multidão, não é? Ele não é a estratégia humana que faz diferença, mas ele tinha a sua própria estratégia ali. Né? Tinha uma maneira dele se mostrar, então ele se preocupou com 2 homens. Poderia falar assim, quem se preocupa com 2 pessoas desanimadas, que não tem vontade de fazer mais nada? Só Jesus. Se fosse, não é, esses camaradas, a gente está reunido aqui, mas eles foram embora. Mas Jesus foi atrás dele. Quando Pedro está longe,
Depois de ter negado Jesus, quem é que aparece para ele? Quem é que troca uma ideia com ele? É Cristo. É Jesus. Então ele não abre mão de nenhum de nós. Ele não abre mão de uma pessoa. Então, nesse texto nós aprendemos que a estratégia é perfeita. A ressurreição, ela tem uma maneira peculiar. Quando Jesus fala com uma mulher que havia sido liberta, essa Maria Madalena, e quando ele volta para mostrar para Tomé que não acreditou, daqui a pouco ele volta só para dizer: Tomé, ei Tomé, voltei aqui para... Eu estou aqui, amigo. Olha aqui as marcas, né? Então ele se preocupa com ele se preocupa com o grupo dele, ele se preocupa com as pessoas. Então, irmãos, eu aprendo muito nesse texto aqui. Eu aprendo muito sobre o que Cristo quer nos ensinar. Na caminhada a gente vai ter problemas, vai ter pessoas, todo tipo de pessoas, mas Ele anda conosco, Ele caminha conosco, Ele vai conosco. Você não vai estar só, né? A sua palavra nos diz: eis que estou convosco até a consumação do século. Então, quando a gente começa a olhar para esse texto, não é texto só técnico, não é só aquela coisa de o Senhor é o meu refúgio para guardar minha casa, não, mas é palavra de poder. A Bíblia são palavras de poder para nossas vidas. O que acontece é que a gente não conhece, a gente desconhece, ou quantas vezes nós conhecemos, não utilizamos. É por isso que aqueles homens, Jesus fala assim: honesto, mas como vocês são difíceis de acreditar, né? Vocês estão demorados de crer. Vocês não ouviram falar que o Cristo deveria morrer? Depois, ao terceiro dia, ressurgir? Não foi o que aconteceu? Por que vocês estão duvidando? Por que vocês não creem? E muitas vezes, nós como igreja, nós como servos de Deus, a gente é difícil de crer. A dúvida às vezes paira muito mais facilmente. Não sei. Mas a gente deve olhar para Cristo e crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Que a gente possa ter ela como uma palavra que traz não só conhecimento técnico, mas é uma palavra viva em nós. Viva, né? Eu lembro de uma história que alguém contou, que dois caras foram presos num lugar. Não sei, isso é apenas uma história. Dois caras foram presos e eles não podiam levar nenhuma Bíblia, mas eles tinham papéis e caneta ali naquela cela. E um olhou para o outro e falou: meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos anotar os versículos que a gente sabe, né? Vamos anotar. Não saiu quase nada, irmão. Porque muita gente só conhece bem raso da Bíblia. Eles não conseguiam arrancar muitos versículos. Como é que diz? Ele fica naquele negócio. Como é que diz? Diz alguma coisa assim. Eu acho que diz algo parecido. A gente precisa ir mais para ela. Conhecer mais sobre ela. Esse é um texto que nos explica um pouco. Quando a gente estuda a Bíblia, os nossos olhos são abertos. É um milagre que acontece. Quando você estuda a palavra de Deus, os nossos olhos são abertos, né? O próprio texto bíblico diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É uma maneira da gente entender que quando a gente conhece a verdade, que é a palavra de Deus, a gente é liberto de tantas ignorâncias, de tanto desconhecimento. Muitas pessoas falam coisas por desconhecimento da Bíblia, mas ela está aqui ao nosso alcance, né? Basta a gente querer, né? Você pode ter Bíblia na linguagem mais facilitada possível, mas não deve ficar sem ela. Leia, mergulhe nas Escrituras e que ela seja realmente na nossa vida, que ela possa trazer esse milagre. Muitas vezes a gente não crê porque a gente não lê, né? Então, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, com certeza faz com que a gente creia mais nele do que se nós não tivéssemos lido a palavra do Senhor. É por isso que quando a gente vem à igreja, irmão, é para ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, nós nos fortalecemos. Nós falamos: puxa, é isso que eu preciso. Essa palavra é esse alimento que eu preciso para a minha alma. A nossa alma deseja, é por isso que nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor.